A paz do Senhor, bros! Tudo bom com vocês? Tá na hora de eu contar pra vocês uma das histórias de uma experiência pessoal que eu tive com Deus quando eu era adolescente. E eu tenho que contar todo o contexto do antes do acampamento e da situação em que eu vivi essa experiência. Vamos trabalhar assim, como eu sou de humanas, a gente não trabalha com coisas exatas. Então a gente vai trabalhar com a média de 14 a 16 anos, tá bom? Então foi entre 14 e 16 anos. Eu lembro que a gente chama aqui na nossa igreja de convenção, mas é um acampamento de adolescentes. E eu não tava nem um pouco animado pra ir. Só que eu lembro que eu tinha prometido pra minha conselheira da época que eu ia na convenção. E desde sempre eu fui muito de empenhar minha palavra. E eu sou muito assim, tipo, se eu falei, eu vou fazer, nem que eu tenha que me matar, sabe? Fazer das tripas coração. Só que, tipo, se não deu mesmo, tipo, não deu, não tinha outra forma, aí beleza, eu falo que não dá. Mas caso contrário, eu sempre vou tentar empenhar minha palavra desde aquela época. E por causa disso, eu ia na convenção, mas vontade mesmo eu não tinha. Eu lembro que eu conversei com os meus pais, eu fiquei, nossa, não tô com vontade de ir. Aí minha mãe falou na época, tipo, ué, não vai? E a minha resposta foi, tipo, não, eu falei pra tia Adriana que eu ia. E no final eu fui. E foi uma convenção que tinha tudo pra dar errado. Eu tava numa fase ruim, porque eu tinha acabado de começar a ter amigos, eu tava todo naquela vibe, naquela expectativa de amizade, eram os meus primeiros amigos, até então eu não tinha tido amigos, pessoas que eu podia contar, que eu podia conversar, era só, tipo, coleguinha de igreja. Então eu tava muito assim, tipo, ai meu Deus, uma novidade, e eu era muito ciumento. Os meninos da mesma igreja que eu, só que de outro bairro, vieram pra minha igreja, pra minha mesmo. Não que veio de outra denominação, da mesma denominação de outro bairro para aonde eu estou. Eu lembro que eles eram muito, né, comunicativos, e eles conversavam com todo mundo. Eles vieram e eles já conheciam meus amigos, e eles começavam a conversar com os meus amigos, eles ficavam com meus amigos, e eu sempre fui meio tímido, meio recluso, meio introspectivo. Eu não conseguia me enfiar nessas panelas. Então, a panela tava lá, às vezes até com a tampa aberta, mas eu não conseguia entrar. E aí eu lembro que eu ficava numa neura, eu ficava triste, eu tava nessa fase. Óbvio, hoje eu olho pra trás e fico, mano, desgosto, define. Mas, pro Danielzinho de 14 a 16 anos, que a gente falou que a gente ia trabalhar na média, lembra? Pro Danielzinho daquela época, era algo assim que era de morrer. E realmente, era uma dor realmente que eu sentia muito forte. Hoje, o Daniel de 24 anos, olha pra trás e fica, pelo amor de Deus, desgosto. Mas era real aquela dor, aquele sentimento que eu senti na época. E aí a gente foi pra convenção, a gente pega um ônibus, né, pra levar até o acampamento. E eu lembro que foi a única, até hoje, a única convenção que eu fui sozinho no ônibus. Pra você sentir o drama do rolê. Ninguém quis sentar do meu lado. E eu lembro que aquilo foi um choque muito maior do que eu já tava sentindo. Foi tipo a confirmação de todas as neuras que eu já tinha. Porque nenhum dos meus amigos queria sentar comigo. Eles quiseram sentar com os outros caras lá, os caras que vieram de fora pra conversar e tal. Eu gosto muito de ficar com as janelas abertas em ônibus, eu gosto de ficar com vento na cara. É loucura minha, gente, desculpa. Aí eu abri a janela e eu tava quase enfiando minha cara na janela porque eu tava chorando. Eu fui de São Paulo até Atibaia, que era o lugar onde ficava o nosso acampamento, chorando. E aí eu lembro que a nossa conselheira passava com lanterninha, né, pra ver se não tinha ninguém ficando, né, dando os beijos, se pegando, né, e essas coisas, porque tava tudo escuro. E eu lembro que ela passava do meu lado, assim, eu não sei se ela passava só pra, tipo, não me deixar sozinho, a parte do rolê, mas eu não, só se eu fosse ficar comigo mesmo, porque eu não tinha nem ninguém pra ficar do meu lado. E eu lembro que quando eu via que ela tava chegando, eu já vinha, limpava o rosto, assim, pra... Aí ela brincava, tipo, ai, não fica com ninguém, hein? E eu lembro que eu ficava, tipo... E aí eu voltava pra janela e voltava a chorar. Foi, assim, a confirmação da minha dor, foi a confirmação de todas as minhas neuras, e eu fiquei, essa convenção vai ser horrorosa. Eu não sei o que aconteceu nos dias anteriores, mas eu sei que foram dias bons, foram dias, assim, que Deus foi me preparando pra aquele dia, que foi, se eu não me engano, foi num domingo. A gente teve o culto da noite foi uma bênção, assim, eu só lembro que foi uma bênção, tal, eu lembro que eu tava de joelho no chão, e eu me lembro do diretor dos adolescentes, diretor regional, que subiu no palco lá pra falar, olha gente, a gente vai fazer uma alteração na programação, aquele dia tinha vigília, a gente vai fazer uma alteração, então a gente vai fazer uma pausa de alguns minutinhos pra quem quiser sair daqui, comer alguma coisa, beber uma água e voltar pra vigília poder fazer, mas caso você não queira sair daqui, você quer continuar a orar aqui, ficar orando, não tem problema, pode ficar. E eu lembro que eu ouvi aquilo, eu levantei, eu tava de joelho, levantei e sentei na minha cadeira. Naquelas cadeiras de plástico que tem braço e tal. E tinha um grupinho orando ali, tinha outro grupinho orando ali. A maioria do pessoal foi realmente comer, beber água pra voltar pra vigília. Porque a vigília tem uma distância de algumas horas pra acontecer. Então eles iam encurtar, porque como tava bom, eles não queriam perder. E aí eu tava sentadinho quando eu não sei explicar, até hoje eu não sei explicar como era aquilo. Eu acho que é uma sensação parecida de mergulhar. Eu acho, mas eu nunca mergulhei fundo, eu não sei nadar. Mas era como se o teto do salão onde a gente tava começasse a vir pra baixo, mas não fisicamente, não tava tendo uma visão do teto vindo pra baixo, não, mas era como se fosse uma pressão, não opressão, pressão, sabe quando te pressiona pra baixo? Então, era esse sentimento que eu
tinha. E aquela pressão vinha com força, assim, pra baixo, em mim. E eu lembro que eu comecei a sentir aquilo. E eu lembro que eu começava a quase meio que lutar, sabe? Eu tava sentado na cadeira, meio mole. Forçava, assim, eu ia pra trás. E eu tava fazendo esforço. Tipo, eu não tô zoando. Eu tava fazendo esforço. Eu só sei que vinha, e cada vez vinha mais forte. Até que eu não aguentei, eu não tive força. E pá, deitei, assim, como se estivesse morto na cadeira. Porque foi o que as pessoas falaram depois pra mim, que eu parecia morto. E foi muito engraçado, porque o lugar tava barulhento. Tinha gente orando, tinha gente falando em línguas. Tava assim, barulhento o lugar, mas foi como se o volume do salão, foi como se alguém tivesse pegando o volume do salão e abaixando, até que eu só conseguia ouvir a minha respiração, que tava bem ofegante, e ela vinha acalmando, até quando eu parei de ouvir a minha respiração. Eu não sei se eu parei de respirar, não sei rolê. E aí eu lembro que não fui pro céu, não vi Deus, sabe, de ver, tipo, sabe quando as pessoas têm esses arrebatamentos, ver o anjo, ver não sei o que. Não vi. Era simplesmente um lugar, nem sei se era um lugar, porque eu não vi. Era como se você estivesse de olho fechado mesmo. Então era escuro, mas eu sabia que eu estava em paz. Sabe? Um lugar que te trazia paz. Eu não sabia como explicar isso naquela época. Mas eu sentia paz, eu sabia que eu tava no lugar certo, eu sabia que tava tudo bem e que é ali que eu tinha que estar. E pronto, sabe? Essa sensação que eu tinha. Obviamente, quando você tem essas experiências com Deus, eu sou da seguinte opinião, e é o que a Bíblia me mostra. O Espírito Santo, ele não tira a sua consciência. Quando os espíritos tiram a consciência, é aí que você tem que ficar atento, porque o Espírito Santo não tira a tua consciência. São outros espíritos ruins que tiram a tua consciência. Então, tudo isso aconteceu e eu tava consciente do lugar onde eu tava. Sabe? Como se fosse lugares paralelos. Eu não sei explicar essa pira toda. Aí teólogos me ajudem. Mas eu sabia onde eu estava, que eu tava sentado na cadeira, mas ao mesmo tempo eu tava num lugar que era de muita paz, de tranquilidade, descansando. E eu lembro que chegou alguém, me levantou, porque eu tava, né, tipo, despedaçado na cadeira, me levantou minha cabeça e colocou os dedos assim no pescoço pra ver se eu tinha pulsação. Porque foi o que eu falei, acharam que eu tinha passado dessa pra melhor, que eu tava passando mal, sei lá. E aí viram que tava tudo certo e essa pessoa ficou atrás. Depois eu fui ver que era a outra conselheira, porque a gente tinha 2 casais de conselheiros e uma outra conselheira. E essa que tava atrás de mim, meio que segurando minha cabeça, porque eu tava mole. Então ela ficou atrás de mim pra minha cabeça não voltar pra trás. Voltar pra trás é redundância, né? Eu não sei quanto tempo aconteceu isso. Eu sei que acabou antes da vigília começar, mas pra mim pareceram horas. Do nada eu lembro que... Sabe quando você bate assim... Do nada. E eu lembro que eu bati, eu fiquei olhando assim pra cima. A conselheira tava atrás de mim, ela perguntou, tá tudo bem? Eu fiquei, tá, mas eu tava assim, outra ainda. Eu tava em outra história. E eu lembro que eu olhava pro teto do salão e eu acompanhava alguma coisa. Eu sabia que tinha alguma coisa que andava de um lado pro outro. E eu lembro que eu acompanhava essa coisa, eu não via. Era uma percepção ampliada, sabe? E eu lembro que eu olhava assim, eu ficava acompanhando. Parecia, acho que quem tava vendo de fora achou que tava vendo, né, o 7º céu aberto. Mas não. E aí depois, quando começou a vigília, que veio um jovem que falou que realmente ele teve uma visão aberta lá, Deus abriu a visão dele e ele viu que tinha anjos voando em cima do salão. Eu fiquei, tá explicado, era isso que eu tava não vendo, mas estava percebendo pelo espírito, não é mesmo? E aí você vai me falar, meu Deus, que rolê louco. Por isso mesmo que eu falei no vídeo da experiência, foi uma experiência pessoal minha. Não é regra, você não tem que viver isso, eu só estou contando pra te dar esperança pra você viver as suas próprias experiências com Deus. E eu lembro que quando terminou a vigília, um monte de gente veio pra mim, nossa, pra onde você foi? Você foi arrebatado? Conta o que você viu. E eu fiquei, gente, eu não vi nada. Eu dormi. A pessoa, como assim você dormiu? Não sei o quê. E naquela convenção eu não tinha tido ainda o discernimento do que tinha acontecido, do porquê que tinha acontecido. E depois, quando eu comecei a analisar e Deus começou a falar comigo, aquela situação foi pra marcar realmente um chacoalhão que Deus tava me dando, porque eu tava muito preocupado com as pessoas. Eu tava muito triste com as pessoas. Eu tava confiando demais nas pessoas. Eu tava muito preocupado com amanhã. Aquela situação onde Deus meio que me tirou do barulho da situação e da circunstância e me colocou dormindo no colo dele, eu acredito que seja no colo dele, sei lá. Quando Deus me fez assim, ele tava me dizendo, dá pra você sossegar e descansar em mim? Em livre tradução. Tipo, sossegue e descansa em mim, aqui que é o seu lugar. Seu lugar é descansando em mim. Confia em mim, deixa eu fazer. Pare de ficar se atormentando, pare de ficar se debatendo. Deixa eu fazer. Aquela experiência me marca até hoje, quando eu olho pra trás eu fico, nossa, Deus é muito sábio, né? E eu vivi outras experiências
experiências. Como eu falei, eu acho que eu já contei uma pra vocês, vivi outras. Foi lá que eu aprendi a ter discernimento através da minha conselheira de adolescentes, que viu uns negócios estranhos acontecendo, chegou no final dessa mesma vigília, sentou todos os adolescentes dela numa roda e começou a ensinar a gente sobre discernimento, pra que aquilo não acontecesse. Não era de nós, as coisas problemas, mas as coisas problemas estavam influenciando os nossos adolescentes. Então ela ensinou. Então foi uma convenção que eu fui de um jeito e voltei num duplo twist carpado, assim. Foi uma das convenções que Deus mais falou comigo nesse aspecto, de me fazer vencer os meus medos, de me fazer vencer um pouco mais a minha carência, de começar a me transformar e de me botar num processo que ia terminar há poucos tempos atrás, porque o processo é gradativo, a gente vai aprendendo cada dia mais, mas ali eu entendo como o início desse processo. Foi ali que começou uma mudança nessa área na minha vida, sabe? Eu não sei se eu já contei no vídeo que eu comentei, mas a situação depois que na vigília Deus me fez orar pela pessoa que eu odiava, que era esse rapaz que era da outra igreja, que veio pra minha e eu odiava ele com todas as minhas forças. Deus me fez ir até ele pra orar. Então eu lembro que fizeram um apelo pra quem queria se batizar no Espírito Santo, na época eu já era. Então o pessoal foi lá na frente e eu fiquei no meu banco orando, tal, né? O povo falava que eu tinha unção da onda, porque eu ficava sempre mandando lá pra frente, eu, vai mesmo! E eu tava no meu lugar e Deus falou comigo, vai lá e abraça fulano. E eu fiquei, eu não vou. Pede pra abraçar qualquer um, mas eu não vou. Eu tinha acabado de viver uma experiência espetacular com Deus. Deus tinha acabado de me mandar confiar e descansar nele. O que Daniel faz? Faz o contrário, isso mesmo. Comecei a discutir com Deus. Comecei a ficar muito bravo com Deus. Eu comecei a discutir. Eu falei, não vou. E eu fiquei assim, não sei quanto tempo, mas não foi rápido. Passou música, entrou música. Várias, assim. E eu lá discutindo com Deus, achando que eu ia ganhar. Só que com Deus a gente não ganha, né? Até que chegou um momento que eu desisti. Eu lembro que eu já tava de olho fechado, já porque eu já tava bravo. E eu, tá bom, eu vou. Isso tudo interno, né? Eu vou. Aí eu abri o olho, ele tava na minha direção, né? Antes de eu fechar o olho. Ele tava lá na frente da plataforma, bem na minha direção, antes de eu fechar o olho. Eu fechei o olho. Quando eu olhei, o menino não tava lá. Aí eu virei pra Deus, puxa, não vou conseguir abraçar o menino? Olha só, ele saiu de lá, não sei pra onde ele foi. Aí Deus vira pra mim, carinhoso, paciente que só ele. Olha pra sua esquerda. Olhei pra minha esquerda. 2 cadeiras ao meu lado, estava o indivíduo sentado. Aí eu fiquei, tu não sabe brincar, né? Fui lá, abracei bem a contragosto. E foi muito engraçado porque essa experiência também me marcou pra eu começar a ter um pouco mais de ousadia quando Deus mandasse fazer alguma coisa. Porque eu já tinha discernimento, eu já tinha as provas possíveis e imagináveis de que era Deus que estava mandando. Não era nenhum espírito ruim e nem a minha carne. Eu sabia que era Deus. E muitas das vezes isso a gente não faz mesmo sabendo que é Deus. E então essa experiência também me marcou pra eu começar a ser mais corajoso na hora que Deus manda e que eu sei que é Deus que tá mandando. Pra resumir, a ópera foi uma experiência pessoal que eu tive com Deus. Eu não tô querendo e não tô falando pra vocês que vocês têm que viver a mesma experiência, que vocês vão ter que pedir, Deus, eu quero uma experiência de dormir no teu colo que nem o Daniel teve. Não tô falando isso. Eu estou contando pra te mostrar como Deus às vezes usa essas experiências pra mudar uma chavinha na nossa vida, pra virar uma página na nossa vida, pra começar um tratamento, pra começar um ensinamento com a gente. No meu caso era um ensinamento pra eu parar de ser carente, pra eu começar a amadurecer, pra eu começar a confiar nele, e tudo isso resultou em várias lições que eu aprendi durante alguns anos. Então a gente tem que ter essa consciência de que as experiências que Deus nos dá, elas são pra nos transformar, pra nos amadurecer, pra nos fazer crescer, pra fazer a gente frutificar. Não é só algo que vai, ai meu Deus, tô em êxtase. Não, mas isso vai gerar uma mudança, uma transformação, porque quando a gente encontra Deus, a gente é transformado. A gente não pode encontrar Deus e sair do mesmo jeito. Quando a gente encontra Deus, mesmo que a gente olhe as costas tipo Moisés, a gente tem que sair com o rosto brilhando, a gente tem que sair diferente de alguma forma. Todas essas experiências, e eu tive outras experiências que eu posso contar pra vocês outros dias, se vocês quiserem. Todas essas experiências também daram e me mexeram e me levaram pra um lugar de aprendizado e de ensinamento diferente. Me fizeram ter mais maturidade, me fizeram conhecer um pouco mais a Deus, uma coisa que eu precisava muito. Toda vez um pouquinho mais. Até eu conseguir conhecer ele um pouquinho hoje. Tanto que eu conheço hoje, mesmo que seja 0,00001%, como eu já falei no outro vídeo, do tão infinito que ele é, mas hoje eu sei quem ele é. Hoje eu sei qual é o caráter dele. Hoje eu sei que ele é bom e que ele tá com o controle da mão e que ele é digno de confiança porque ele é simplesmente criador de tudo, de todas as coisas, e ele sabe o que é melhor pra mim. E ele também sabe o que é melhor pra você. E esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido esse recado e o porquê de eu contar essa história. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu quero conversar com você, ou me chama nas redes sociais, lá pelas direct, tudo. Compartilha nas suas redes sociais e se inscreve pra vir fazer parte da nossa família também. Beijo grande, Deus abençoe, tchau.